Bombone. Ah, coisa linda do meu coração, Vitor. Aqui, agasalhadinha, né? Ih, doentinha, né, gente? Eu tô doentinha, mas sempre feliz, né? Tô doentinha, gente. Meu peito tá muito congestionado. Essa gripe ferrada me ferrou, né? De pegar esse frio pela manhã, cabeça molhada, às vezes lavar o cabelo, sabe, cabelo molhado. Molhado, bom, secava com a toalha, não dava tempo de secar com o secador, pra ir correndo pegar o trem pra trabalhar, né? Eu fiquei doentinha, né? Aquela coisa, né? Agora é chazinho quente e amanhã eu tenho que levantar cedinho pra ir trabalhar, né, gente? Bom, mas feliz, né? Gente, olha, eu vou contar pra vocês o caso da Tuquinha. Gente do céu, aquilo... Vamos, passa do terror para o horror, para tudo que vocês queiram pensar, imaginar. Horrível! Sabe o curioso de tudo isso, pessoal? Que muitas vezes eu fico observando, eu fico somente observando e penso, meu Deus do céu, parece que uma grande parte da humanidade esquece as coisas quando é bebê, esquece as coisas quando é criança. Eu não esqueço nunca nada, gente. Nunca. Tem uma parte aí do meu cérebro que guarda tudo, guarda toda informação, né? Quando eu era bebê, quando eu era criança, né? Tem todas as minhas lembranças. Quando eu era bebê, gente. Como eu já falei, bebê de 6, de 7, de 8, 9 meses, eu tenho todas as minhas lembranças. Não consigo borrar isso da cabeça, impossível. Tá aí guardada, armazenada, né? Eu só observava, olhava, claro, era um bebê. E são muitas histórias, incluso... Quando eu estava sentada naquela trona, né? Que é uma trona onde põe os bebês, né? Aquelas cadeirinhas que põe os bebês alta. A minha mãe me sentou. Aí, gente, eu tava com 9 meses, gente. 9 meses. Eu lembro dela brincando com meu pai, dando correiada um no outro em volta da mesa. E eu olhando aquilo. E uma vez, antes dela falecer, claro, eu comentei com ela, falei... Nossa, vocês estavam felizes naquele dia, né? Vocês estavam brincando, rindo, né? Dando correiada um no outro de volta da mesa, né? Ela olhou para mim e falou, é impossível que você lembre disso, meu Deus do céu. Você só tinha 8 meses. Eu te sentei aí. Eu lembro. Ela me sentou aí. Eu tava te dando o purezinho aí. Aí a gente começou a brincar, mas é impossível que você lembra disso. E eu não te contei nunca isso. Eu nem lembrava. Olha, minha mãe tadinha. Eu nem lembrava disso. Falei, mas eu lembrava. Tá aí guardado na minha cabeça, né? Por isso eu falo, os recordos não sei, não sai da minha cabeça tão fácil, não. Fica aí armazenado. Então, gente, o tema da Tuquinha. Gente, olha só, pessoal, que é um tema que enreda tanta coisa de trás, tanta coisa que eu vou contando pouco a pouco, mas eu vou abrir o tema da Tuquinha, tá? A Tuquinha é uma cachorrinha pequinês, era uma cachorrinha pequinês, tá? Então eu vou abrir esse tema da cachorrinha pequinês. Gente, eu tinha 3 anos. Eu tinha 3 anos, né? Com 2 anos, meu pai tirou a gente de Belo Horizonte, eu tinha 2 aninhos, que eu nunca vou esquecer. Quando ele pôs a gente dentro daquele Fusca verde, sabe aquele verde cor de burro quando foge? Ele tinha um Fusca daquela cor, né? Eu tinha 2 anos, né? Ele bateu o Fusca numa vaca, né? Eu lembro daqueles cristais tudo arrebentando, né? Tudo, eu chorei muito. A minha mãe muito nervosa, tadinha. Só tinha eu, a minha irmã, a professora, né? E um outro irmão. Eu lembro perfeitamente, nunca esqueci. Ele bateu o carro numa vaca. Tinha 2 anos, gente. 2 anos. Lembro perfeitamente. Então, pessoal, a minha mãe, quando meu pai tirou a gente de Belo Horizonte, ele levou a gente para viver com a minha avó. Levou a gente para viver com a minha avó. A minha mãe, tadinha, ela tinha eu, a minha irmã e meu irmão maior, né? A gente tem diferença de 2 para 3 anos, 2 anos. Então, aquilo era um inferno, gente. Era um inferno. Por quê? Porque minha mãe foi viver com a minha avó. Tinha um quarto onde a minha mãe vivia com os 3 filhos dela. Meu pai, né? Sempre discutindo. A minha avó, eu vou falar as coisas como são, tá? Por mais que as minhas tias podem ver o vídeo, tudo, ou não gostarem. Mas é realidade. Eu tenho que ser muito real, sabe? Eu tenho que falar a verdade, porque eu lembro. Elas não estavam aí. Incluso algumas vezes sim, e outras vezes elas não presenciaram o que eu presenciei. Então eu falo o que eu vi, que eu presenciei. A minha avó, nossa, ela fez a vida da minha mãe impossível. Impossível.
Possível, tadinha. Minha mãe sofreu muito nas garras da minha avó. Minha avó judiou muito dela, sim. Porque, claro, ela está vivendo aí, é o filho dela, a casa era dela, né? Então, às vezes, eu fico pensando por que ele tirou a gente de Belo Horizonte, né? Pra passar essas penúrias aí na casa da minha avó, nesse buraco Perusa aí, nesse inferno, né? A minha avó vivia lá no Jardim do Russo, né? Naquele inferno lá, né? Então, a minha mãe, tadinha, ela pesava 36 quilos. 36 quilos. Ela trabalhava de limpeza, tadinha, na casa, fazia comida, limpava tudo lá na casa lá no José Paulino, de um doutor Milton, chamava, nunca esqueço as coisas, doutor Milton. Mas ela antes trabalhou também para minha tia, a irmã dela maior, tia Conceição, ela trabalhou. As filhas delas não sabiam, as minhas primas, né, que a maioria estão vivas, né, são incluso maiores que eu. A minha mãe trabalhou para minha tia Conceição, sim, ela limpou a casa dela, também sofreu muito. Mas agora o tema é da Tuquinha, né, o tema é da minha avó. Então a minha mãe, ela tinha às vezes muita cãibra, tadinha, muita cãibra nas pernas, né, magrinha, 36 quilos, né, gente, com 3 filhos, levantava de madrugada para pegar o primeiro trem para ir trabalhar no José Paulino, tadinha, parece que é sina da gente, né? Porque me passou o mesmo também, levantava cedinho para ir trabalhar no José Paulino, lá de passadeira, né? Eu passava a vapor, né? Na confecção Mano. Mas aí eu já tinha 19 para 20 anos, né? Então é a sina, né? E a minha mãe punha tesoura debaixo do travesseiro, tadinha, porque a minha avó, a Sinhá, ela ensinou para minha mãe, né? Que quando tinha cãibra, aquela cãibra que encolhe a batata da perna, aquela dor horrível, né, tadinha? Minha mãe tinha muito aquilo. Então, pega a tesoura fria, fica com a tesoura, porque, claro, aquilo dói tanto, que aonde você vai buscar a tesoura? Então, é melhor ficar com a tesoura perto dele. Passa a tesoura na perna, na batata da perna, na perna, que corta aquela cãibra, né, a gente corta. Isso são coisas... Superstição da minha avó, tadinha, mas, olha, no fundo, essas coisas dos antigos funcionava, hein? Funcionava. Eu já tive isso, nossa, eu tenho que pular da cama e urgentemente ficar de pé no chão. Porque aquela dor é insuportável, aquela dor na batata da perna, né? Mas muitas vezes uns falam que é falta de ácido fólico, outros falam que é falta de potássio e, claro... Você come melão, você come banana, você come tudo que tem potássio e tem aquelas coisas, já me imagino, né? Então, que será diabo isso? Mas é uma dor insuportável. Então, gente, e o meu avô, José, gente, eu com 3 anos, meu avô era muito alto mesmo. Ele passava dos 2 metros, meu avô, que incluso eu lembro perfeitamente quando ele faleceu, eu nunca vou esquecer aquele cheiro daquelas rosas, aquelas rosas no caixão dele, aquele cheiro, eu pequenininha. E o meu tio, o irmão do meu pai, que pôs aquela música do ABBA, Fernando, no último volume, sem parar, uma e outra vez, sonava Fernando do ABBA. Não sei, né, gente, a época, né? Eu já tô falando pra vocês uma época de praticamente 50 anos atrás. 50 anos atrás, hein? Mas eu nunca esqueço, nunca vou esquecer. Então a Tuquinha é uma cachorra pequinês, ela tava mesclada, né? Mas tadinha, marronzinha aí, né? Eu tinha carinho por aquela cachorrinha, né? Uma criança, né, gente? Uma criança de 3 anos, eu gosto dos animais. Eu não suporto ver ninguém maltratar, né? Então, gente, a Tuquinha, ela cruzou com outro cachorro. Lá no quintal da minha avó, lembro-me. Eu lembro perfeitamente, meu Deus. Que era de manhã, gente, de manhã. Ela cruzou com o cachorro e aquela coisa, né? Os cachorros, quando cruzam, eles ficam emendados, né? Não sei, acho que incha aí a coisa. Incha aí por dentro e não sai, não. Tem que esperar desinchar aquela coisa, né? É um pouco nojento, mas é natureza, né, gente? Tem que respeitar, né? É natureza. Os animais são assim, né? Gente do céu, vocês acreditam que eu só escutei gritos da cachorra? Foi 2 gritos. O meu avô matou a Tuquinha a paulada, gente. Só porque ela ficou cruzada com outro cachorro. Gente, ele matou ela a paulada, gente. A paulada! Meu Deus do céu.
Claro, minha mãe, tadinha, ela levantava cedo para trabalhar e deixava os 3 filhos dela, que era eu, minha irmã e meu irmão, né? A gente ficava aí naquele quarto, né? Que muitas vezes me chamavam, a minha avó me chamava, eu nunca vou esquecer, para me xingar minha mãe de todos os palavrão, faltar o respeito com a minha mãe. Incluso a minha tia também fazia isso, que elas iam fazer bolo de chocolate para dar para mim, se eu faltasse respeito, xingasse a minha mãe de todos os nomes feios, né? Eu lembro de tudo isso, eu lembro tudo, nunca esqueci nada. Tinha 3 anos, 3 anos. E quando eu vi aquele montão de sangue respingado pelaquela mureta, porque era aquela casa assombrosa, né? Que, olha, a gente tinha 4 degraus, 50 anos atrás, 4 degraus de concreto, aqueles 4 degrauzinhos, aquela parede, aquela parede, era uma parede assim, que eles escovavam os dentes, cuspia toda a pasta de dente aí, porque tinha que tirar água no poço, porque nem água encanada tinha, lá no Jardim do Russo. Não tinha. Eu lembro tudo, eu lembro tudo. E cuspia aquele montão de pasta de dente lá e tudo aquilo, né? E aquele sangue da Tuquinha todo respingado por toda a parede. Ele matou, o meu avô matou a Tuquinha paulada. A paulada, gente, uma cachorra pequenez. Porque ela cruzou com outro cachorro. Aquilo foi tão assombroso, tão horrível, que eu pensei, meu Deus do céu, olha, eu com 3 anos, que medo que eles podem chegar a fazer comigo. Era a minha cabeça, olha. Claro que eu não acho, não ia fazer aquilo comigo, mas eu pensava, né? Se matou a cachorra, que será de mim, né? A minha mãe não tá, tadinha, tá trabalhando, né? Não é aquela coisa, gente, olha, pessoal, são umas coisas tão horripilante, que eu vivi durante toda a minha vida, desde criança, que eu nunca esqueci nada do que está memorizado, que é impossível esquecer. Impossível esquecer isso. Impossível, tá aí. Tá aí, tá gravado aí. E ele matou a Tuquinha paulada. Logo, gente, quando ele faleceu, tiveram que quebrar a maior parte dos ossos do corpo dele. Olha, gente, como é o destino, meu Deus do céu! Sim, tiveram que quebrar os ossos dele porque não cabia dentro do caixão, era muito alto e não tinha caixão da medida dele. Há mais de 50 anos atrás, não tinha. Não tinha. Tiveram que quebrar os ossos da perna dele, algo assim, para poder pôr ele dentro do caixão. Era uma coisa estranha tudo aquilo, meu Deus. Eles velavam, a gente, velou meu avô em cima de uma mesa. Em cima de uma mesa, naquele salão que eu nunca vou esquecer. Aquele salão estava aqui o quarto onde a gente vivia, estava aquele salão, não era um salão muito grande não. Elas puseram um tambor aí, um tambor, não sei se elas puseram aquele tambor, gente, tambor. Tambor estava vazio, claro, e aquele tambor, eu não sei se funcionava como mesa, porque me tentaram assombrar-me muitas vezes, com aquela sombra na parede, que se juntava uma coisa em cima da outra, se juntava uma coisa da outra em cima da outra, que eu nunca entendi o que era aquilo, né? Eu era uma criança, né? Eu olhava para trás, tinha nada, e eles falavam, era fantasma, olha o fantasma, me assombrando, né? E eu olhava, aquela coisa pulava uma em cima da outra, pulava em cima de uma outra, mas eu acho que parecia uma antena de TV, e eles jogavam bombril aí em cima, não sei o que eles faziam, não. Mas eu, desde pequena, eu sempre tive um dom especial, então eu não sentia nenhuma... Eu olhava aquilo, né? E uma vez eu lembro também do pirulito. A minha tia, ela estava chupando o pirulito, ela falou, se você quiser, olha, esse pirulito a gente tira de dentro do tambor, olha, gente, de dentro do tambor. Mas se você quiser, você tem que entrar dentro do tambor. Aí foi onde a minha cabeça já começou a pensar, né? Será que eles não estão pensando em me pôr dentro desse tambor, fechar esse tambor e acabar comigo? A minha cabeça sempre foi dessa forma, tá, pessoal? Mas não, nesse aspecto eu acho que não, né? Não seriam tão cruéis assim, mas apesar que a guerra era muito grande contra a minha mãe, tadinha. Porque a minha mãe, para eles, era intrusa, que tinha saído de Belo Horizonte e entrou na casa dele num quarto aí. Num quarto, né? E aquela coisa, né? E da tesoura. A minha avó falou, essa égua guarda a tesoura debaixo do travesseiro para enfiar no meu filho, para matar o meu filho dormindo. Gente, olha, aí a minha mãe não aguentou, a minha mãe saltou, gente, saltou.
Ela surtou mesmo, surtou. Falou, sua veia maldita. Se eu tivesse que enfiar essa tesoura, eu enfiava nos seus olhos, que você fica espiando pelo buraco da fechadura. Ela espiava pelo buraco da fechadura, gente. Sim, ela espiava. Ela espiava pra ver se tava... Ah, minha mãe, pra ver se tava... Porque, claro, minha mãe saía pra trabalhar, ela não fechava o quarto. Como ela ia fechar o quarto e trancar os 3 filhos dela aí, tadinha? Foi um inferno, gente. Foi um inferno de vida, tá? Por isso eu falo, eu sofri desde pequena. E logo depois, a briga já não podia mais, aquele inferno todo, sabe? Juntou todo, incluso o meu outro tio me bateu sem motivo. Não, a minha mãe não aguentou, né? Gente, a minha mãe não aguentou. Ele falou assim, se você não calar a boca, eu vou acabar pegando uns tabefe no teu filho. Gente, estavam 3 anos, gente. 3 anos. Ia fazer 4. Aí a minha mãe olhou assim, tadinha, 36 anos. 36 quilos. Magrinha. Olhou, e ele grandão, né? Olhou pra cara dele e falou, seu filho da égua, põe a mão em um dos meus filhos pra você ver o que eu faço com você. Gente, ele me deu um safanão. A minha mãe pegou o prato de comida da Tuquinha, da pequenez que o meu avô assassinou a paulada, meteu na cara dele o prato de comida da Tuquinha, meteu na cara dele com todo impacto. Ah, ela magrinha, tadinha, muito magrinha, minha mãe baixinha, minha mãe não era muito alta não. Meteu o prato de comida da Tuquinha, aí já virou aquele rebuliço, né? Aí como a situação já era muito insustenível, meu pai pegou, alugou uma casa lá pra lá, a última casa de todas as casas, gente! Jardim do Russo terminava, tinha uma última casa que terminava aí. Só era eucalipto e matagal, aquilo. Aquilo era pavoroso. A gente foi viver aí, né? Meu pai alugou aquilo lá. Que lá nos fundos vivia uma tal de Claudete, que ela tinha 2 filhos gêmeos, pequenininhos, tadinhos. Creio que um deles morreu. Aquela mulher também era muito descuidada. Ela não cuidar dos filhos dela, ó, gente, tudo isso eu, com 4 aninhos, tudo lembranças, né? Ai, meu Deus, tinha um poço lá pavoroso, eu tinha medo daquele poço, né? Aquele poço era perigoso. A gente ficou pouco tempo lá, porque aquela casa é um inferno também, a gente tinha tanto pernilongo. E a minha mãe, tadinha, ela pegava aqueles estrumes de cavalo, estercol de cavalo, né? Seco, e queimava aquilo para espantar os pernilongos. Mas sabe o que era aquela fumaça, gente? Dentro de toda a casa que você não via nada, os olhos todos lagrimando, você já não via nada. Aquela casa era cheia de pernilongo. Também no meio dos eucaliptos, né? Jardim do Russo, né? Naquele maldito buraco chamado Perus, né? Jardim do Russo. Olha o nome, Jardim do Russo. A coisa lá era russa, né? Era russa. Pior que a montanha russa, né? Aquele inferno de lugar. Aí depois daquele inferno daquele lugar, cheio de pernilongo, aquela praga de lugar, aí foi aonde alugou uma casa mais em condições na Avenida Doutor Silvia de Campos, em frente ao bar do seu Joaquim. Eu estava com 4 anos. Lá atrás tinha um quintal, mas tinha um poço também muito perigoso. E lá atrás tinha uma cobra, que eu vi uma cobra lá atrás, eu fiquei assustadíssima, né? Quer dizer, aquele lugar tinha cobra, gente, tinha bicho ali, tinha bicho. E medo, gente. E tinha também muito, como chama aquilo? Barbeiro, gente. Que eu lembro perfeitamente, tadinha da minha mãe, ele estendia a roupa no varal, né? Aquele varal que punha assim. E meu avô sempre cheirando lá. Meu avô ainda não tinha morrido, não. Ele sempre cheirando lá. E a minha mãe falava comigo, né? Já tá ele aí de novo. E eu lembro, meu avô era tão alto, ele sentava, ele ficava com o pé assim, ó. Ele fazia assim com o pé. E aquele sapato dele era desse tamanho assim, meio afinado. Ele ficava assim com o pé. Eu olhava para ele assim, eu tinha medo, gente. Eu tinha medo. Medo, aquele homem tão alto. Aquela cor canela que ele tinha, né? Aquela pele bem canela, né? Bronzeado, não sei como chama aí no Brasil, é cafuso, ou mulato, não sei. Não, mulato não era, não. Era canela, da cor da canela a pele dele. Parecia que tinha passado até tijolinho, lama. Era daquela cor, meu avô. Por parte do meu pai. Por parte da minha mãe era tudo diferente. E logo depois, já na minha adolescência, a minha mãe me contou, a minha mamãe falou
que meu avô, ele traía muito a minha avó. Ela contou, porque ela sabia, né? Ela sabia, ou ele confiou nela, contava as coisas para ela, ou ela viu, né? Porque a minha mãe nunca falou mentira, não. Minha mãe sempre foi muito verdadeira, ela nunca mentiu. Né? Assim como eu detesto mentira, não falo mentira, não, falo tudo verdade. Me dá igual, doa a quem doer, doa a quem doer. E, gente, aí na Avenida Doutor Silva de Campo, eu tava com 4, já ia fazer 5 anos, ainda não estava na minha primeira série, porque quando eu fiz 7 anos aí, nesse lugar, foi aonde eu fui, minha primeira escola, né? O Brigadeiro Gavião Peixoto foi a minha primeira escola, né? Que eu também comecei a passar muito mal aí, né? A minha primeira professora, a Dona Tereza também, maravilhosa, né? Que eu peguei aquela dália da casa da vizinha. Ai, não devia ter feito aquilo, né? Mas eu queria dar um presentinho pra professora. Eu peguei a dália da casa da vizinha, gente. Tava saindo pra fora, eu fui lá, peguei a dália. Porque eu não gosto de arrancar flor, né, gente? A flor tem que viver, né? Ela fica bonita aí, no jardim, né? A flor não fica bonita no vaso, ela fica bonita no jardim. E, gente, olha, eu nunca me esqueci da Tuquinha. Aqueles respingos de sangue por toda aquela parede. Morreu a paulada, gente. A paulada, uma cachorra pequinês desse tamanho, gente. Que mal um animalzinho desse pode fazer pra uma pessoa? Bom, coisa de 50 anos atrás. Ai, esse que é naquela época, era a época, né, fia? Era a época, eles não tinham noção. Ah, se catar. Aquela época, a época de hoje. Vamos, se eram delinquentes naquela época, hoje também são delinquentes, né? Então a desculpa da época não me funciona, não. A única coisa da época que não tinha, que tem hoje é tecnologia, telefone e todas essas coisas, né? Porque não tinha nem telefone, não tinha internet, não tinha nem televisão. Nem televisão tinha, né? A minha primeira televisão foi aí quando, acho que eu tinha 10, 11 anos, 12. Foi preto e branco ainda. Preto e branco, gente. A fio Itachi que comprou meu pai, nunca vou esquecer. Mas eu nunca liguei pra essas coisas, não, né? Coisas materiais, nunca liguei pra essas coisas, não. Né? Tem gente que morre por coisas materiais, né? Ama, não vive, né? Não vive sem coisas materiais. Eu tô me lixando por coisas materiais. Então, esse é o tema da Tuquinha, gente. Que foi uma coisa que foi, não, que tá, é uma coisa que tá aí na minha cabeça gravado. Meu avô matando a paulada é uma cachorra pequinês, simplesmente porque ela cruzou com outro cachorro, ficou emendada aí, né? E eu fico pensando com meus botões, se ele era infiel à minha avó, toda essa raiva da pequinês que ele matou a paulada foi porque ela cruzou com outro cachorro? Lei de instinto natural dos animais, né? E ele? Ele foi infiel, muitas vezes. Isso quem me contou foi minha mãe. Ela sabia. Ah, aí tá, sabe? Por isso não dá pra entender muitas coisas, não. Em determinadas cabeças de atitude de determinados seres humanos, né? Mas isso, meus bombones, isso foi a história da Tuquinha. Macabro, horroroso. Tá gravado aqui dentro da minha cabeça, eu nunca vou esquecer. Esta foto que está aí, representando a Tuquinha, era muito parecida com a Tuquinha. Não é a Tuquinha, porque não existia nem máquina de tirar foto, não existia nada nessa época, né, gente? 50 anos atrás, né? Eu lá naquele buraco de Jardim do Russo com 3 aninhos, né, gente? 3 aninhos. Então eu busquei uma foto mais ou menos parecida com a Tuquinha, né? Que as outras fotos, sim, que são todas verdadeiras, são minhas, são da Roberta. Mas a da Tuquinha, sim, que eu assimilei uma pequenez mais parecida, que ela era marronzinha, Tuquinha, eu lembro dela, eu lembro. Eu gostava da cachorrinha, né? Tadinha. Ela era boazinha, né? É como eu falei, a minha mãe pegou o prato de comida da Tuquinha e meteu na cara do meu tio, que me deu um safanão, né? Porque ele, como dizendo, você duvida que eu bato nele? Põe a mão pra você ver o que eu faço com você. Ah, não deu outra. Ele deu o safanão, minha mãe pegou o prato de comida da Tuquinha e lascou na cara dele. Sabe, no focinho dele, né? Eu tô falando, judiaram muito, a minha mãe sofreu muito também, coitada. Ela sofreu muito. A minha mãe chegou a trabalhar em casa de família, que ela tinha tudo impecável, limpo, sabe? E a dona falava, você já terminou, Tereza? Porque a minha mãe também chamava Tereza. Você já terminou? Não, terminou não, você tá sujo. E cuspia pra minha mãe limpar. Cuspia. Fala, não, isso aqui não tá limpo não, cuspia.
Minha mãe sofreu, gente. Sofreu. Sabe? Por isso que eu falo. Que, sabe? Que vem qualquer... Vamos, qualquer lixo, porque não tem outro... Acho que não posso pôr nenhum outro adjetivo que não seja lixo. Que tem algum lixo que tem que apontar dedo e falar: ai, você não tem razão de falar isso porque já estão mortas, já estão... Meu avô também tá morto, tá? Olha, você não passa de um lixo. De um lixo de um verme. Assim que você cala sua boca. Porque são minhas experiências que eu vivi. Assim que você cala sua boca, lixo. E é isso, sabe, gente? O tema da Tuquinha foi esse, mas eu já venho com outro vídeo pra vocês, que eu ainda tô com o peito muito congestionado, mas olha, fazendo um vídeo pra vocês e sempre contente, né? Contente, com um sorriso, dor nas costas, essa tosse escabumosa, mas isso não tira a minha felicidade, não. E amanhã tem que levantar cedo pra trabalhar, não tira a minha felicidade, eu sigo sendo feliz. E aqui toda brigadinha, quentinha assim, né? Toda feliz, né? Meus bombones. Um beijo e um cheiro no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E já venho com outro vídeo, tá, meus amores? Coisas lindas!